Esta foi uma semana que testou os nervos de muitos investidores. Apesar da queda de quase 3,5% da valorização do portfólio, terminámos a semana com um valor de 15.760 dólares. Hoje vou-te mostrar que decisões decidi tomar esta semana. Se decidi comprar ou vender. Vamos falar um pouco sobre as nomeações de Trump, assim como as decisões em relação à taxa de juros desta semana. Vamos olhar ainda para os resultados da Microsoft, tentar perceber porque é que as ações caíram de tal maneira e se é uma oportunidade ou não. E por último, vamos olhar para as empresas que vão demonstrar resultados na próxima semana, assim como rever a nossa estratégia para o futuro. Terminamos então a semana com os 15.760 dólares, tivemos uma queda acentuada. Este ano ainda estamos com uma valorização de 0,61%, que corresponde mais ou menos a 100 dólares. Esta semana decidi então reforçar três posições que já tinha. A primeira delas foi Oscar Health, que é uma seguradora dos Estados Unidos. Depois decidi reforçar também duas ações da PayPal, ou seja, aproximadamente 100 dólares de compra, e decidi comprar uma ação da Adobe para reforçar então esta posição que nós já tínhamos. A Adobe faz então agora uma grande percentagem do portfólio, sendo que depois, quando valorizar, é capaz de esta percentagem subir ainda um pouco mais, por isso temos de ter atenção a isso, porque não quero estar demasiado exposto à Adobe. Se continuar a cair e for aos 270 dólares, eu sou capaz de continuar a reforçar porque acredito mesmo nos fundamentos da mesma. E essa é um pouco a filosofia do meu portfólio e da forma como eu invisto. Houve quedas das empresas que eu tenho, é um facto, mas os fundamentos da empresa não alteraram. Ou seja, o mercado deu uma possibilidade de comprar estas empresas a um valor mais baixo e eu vou capitalizar dessa proposta que o mercado me fez para então no futuro baixar o preço médio das ações e aproveitar então a possibilidade de comprar estas excelentes empresas a um preço muito barato. Caso alguma destas empresas tivesse reportado earnings que não tivessem sido do meu agrado e caso houvesse uma expectativa diferente para estas empresas, então aí eu teria de reavaliar e perceber se valeria a pena reforçar ou vender as ações que tenho. Em relação à decisão da Fed, atuou como seria esperado, não houve uma redução das taxas de juros, no entanto, houve uma nomeação feita por parte de Donald Trump que não se estava à espera. Daí ter havido uma queda muito grande da parte da prata e do ouro, que tinha aumentado porque a expectativa era que Trump colocasse alguém no comando da Fed que seria a favor de uma redução das taxas de juros, mesmo que a inflação não estivesse controlada. Com isto, então, existe dois lados da mesma moeda em relação ao novo candidato da Fed. Então, a nomeação de Kevin Warsh, que foi o candidato que vai passar a liderar a Fed, traz-nos aqui então duas visões. Uma, será que as taxas de juros vão continuar a ser reduzidas para satisfazer Donald Trump? Esse é o grande problema, mas que o mercado acredita que não, porque este Kevin Warsh é conhecido por ter uma visão de aumento das taxas de juros para manter a inflação bastante controlada. É conhecido como um hawk, não é do círculo de proximidade de Donald Trump, como eram outros candidatos. Eu acho que isso foi uma estratégia por parte de Donald Trump para que não haja uma desvalorização tão acentuada do dólar e daí ter havido uma queda do ouro e da prata. Existe então o risco de aumento da inflação, caso a política monetária seja a que o mercado previa que Donald Trump quisesse. Depois vai levar a uma desvalorização do dólar e o ouro prata a subir, que foi precisamente o contrário do que vimos esta semana. Por outro lado, um cenário mais otimista é que Kevin Warsh é um crítico da Fed, que pode trazer uma modernização desta instituição e daí serem aplicadas políticas monetárias mais rápidas em caso de crise, uma vez que ele é crítico da forma como as decisões são tomadas e que devem ser baseadas em dados mais recentes, dados atuais e não dados já muito antigos. Pode também trazer uma política económica mais coesa, se estiver ligado ao presidente, mas por outro lado isso tira também alguma independência da Fed. Porquê é que é importante a Fed ser independente? Porque como os presidentes querem ficar bem vistos devido ao seu impacto positivo na economia, se o presidente puder escolher, é provável que ele faça cortes nas taxas de juros que não são assim tão necessários quanto isso. No entanto, lá está, como eu disse, pode trazer alguma coesão no que toca a políticas por parte da administração. Caso Kevin Warsh mantenha a sua narrativa que tem sido ao longo dos últimos anos, então é possível que haja um crescimento sem inflação, uma vez que ele tende a ser mais conservador com a redução das taxas de juros e pode então assim evitar uma possível recessão de 2026, que já foi muito falada no ano passado. Passando agora para os resultados da Microsoft esta semana,
Os resultados, de um modo geral, e quando nós olhamos à superfície, parecem muito positivos. Bateram as expectativas dos analistas, tanto na receita como nos earnings per share. E lá está, quando olhamos para a superfície, vemos que a receita da Microsoft está a aumentar gradualmente, com uma percentagem de 16,7% de aumento neste ano. Em termos de segmentos, todos os segmentos parecem estar a ir na direção certa. Olhamos também para lucros. Esta subida é impactada pela valorização da OpenAI. Como a Microsoft detém uma percentagem da OpenAI, então este valor acaba por estar um pouco inflacionado. E olhando assim à superfície, parece que tudo está uma maravilha, ok? Então, mas por que raio é que os resultados foram bons, os números parecem muito positivos, mas as ações da Microsoft caíram 11%. E esta queda muito grande que a Adobe teve de 11%, e neste momento já vai com uma queda de 20% desde os all-time highs, que equivale praticamente à queda que houve em abril de 2025, deve-se então a dois motivos principais. Aqui vemos um aumento do CAPEX por parte da Microsoft que está a aumentar exponencialmente, ou seja, vemos que está a aumentar muito acentuadamente e isso é claramente um problema, não porque aumentar a despesa é um problema em si, mas porque, como vemos aqui neste gráfico, e aqui temos a proporção entre receita e despesa da empresa, este valor está a aumentar cada vez mais, ou seja, não é só o valor absoluto de CAPEX, é sim o valor de CAPEX em relação ao valor de receita. Ou seja, para atrairmos a receita que estamos a ter, precisamos de gastar cada vez mais dinheiro. O segundo motivo é porque aqui o RPO, que é Remaining Performance Obligations, esta métrica representa basicamente quais é que são os pedidos que a Microsoft tem em relação ao cloud, mas que ainda não são pagos, ou seja, o serviço ainda não foi fornecido, mas também ainda não foi pago. Vemos aqui claramente um aumento muito acentuado, não é? Vemos aqui que ao longo do ano aumentou para o dobro, um pouco mais do dobro até. E este é que é o problema. Ou seja, mas isto à partida seria algo positivo, porque se temos contratos, ok, o dinheiro ainda não entrou, o serviço também ainda não foi fornecido, mas pelo menos temos um contrato, ou seja, no futuro isto vai significar lucro para a empresa, certamente. E eu concordo, tecnicamente parece algo positivo. No entanto, metade desse RPO vem da OpenAI. Eu mostro-vos aqui o script que foi fornecido pela Microsoft, é basicamente tudo o que foi dito ao longo dos earnings, e o que diz é que este RPO, quase metade dele vem da OpenAI. Quer dizer que a futura receita da Microsoft no setor de cloud está muito dependente do sucesso e da capacidade de pagamento da OpenAI, em vez de estar distribuída, por exemplo, por milhares de empresas. Porque se caso uma empresa acabe por ter de cancelar estes pedidos de utilização da cloud da parte da OpenAI, não tem problema. Se forem 100, uma das empresas tem de cancelar este serviço, então apenas 1% é que deixa de consumir o serviço. Agora, quando uma empresa sozinha representa 50% dos pedidos da Microsoft, então se esta empresa tiver algum problema no futuro, metade dos pedidos da Microsoft desaparecem. Além disso, isto representa aproximadamente 350 bilhões, este pedido por parte da OpenAI, sendo que a OpenAI é uma empresa que não fatura nem de perto isso. Então a questão aqui é de onde veio o dinheiro. Certamente que a Microsoft, como tem uma cota na OpenAI, consegue emprestar algum dinheiro para a OpenAI comprar serviços da Microsoft, o que acaba por ser simplesmente a Microsoft a fornecer um serviço do seu cloud de forma gratuita. O que estamos a ver aqui é um financiamento circular, porque basicamente este dinheiro está a ser contabilizado, mas na verdade o que está a acontecer é a Microsoft, de forma indireta, está a fornecer o serviço gratuitamente à OpenAI por ter uma cota na OpenAI. E basicamente são estes os dois motivos. A Microsoft sempre foi vista como uma empresa muito estável, acabava por ter um investimento praticamente tão seguro como os certificados de tesouro dos Estados Unidos. Agora, neste momento, a Microsoft tem de provar que não depende apenas da OpenAI para crescer o seu segmento de cloud, e que todo este investimento que tem feito tem um ROIC, que é um Return on Invested Capital, que não vai baixar em relação aos últimos anos, fazendo assim com que o investimento massivo que tem feito seja justificável. O que é que eu pessoalmente vou fazer em relação a isto? Para já, não vou abrir qualquer posição em relação à Microsoft. Tenho ainda empresas no meu portfólio que gostava de aumentar o seu valor. Existem também outras empresas que eu não tenho no meu portfólio que eu preferia ter em vez da Microsoft, nomeadamente a Netflix. Ela está agora a aproximadamente $83. Se baixar dos 80, eu sou capaz então de abrir uma posição. Vai depender do facto das minhas outras
empresas em que eu estou investido caírem mais ou não, porque caso, por exemplo, uma Uber cair para baixo dos 80, 75 dólares por aí, provavelmente vou adicionar aportes à Uber. Mas vou esperar então que esta questão da Microsoft haja algum insight. Caso o preço continue a cair e mostres aqui a avaliação atual da Microsoft, então aí é possível que eu crie uma posição, visto que eu acredito que no futuro há de continuar a permanecer uma empresa muito estável, com um crescimento muito sólido, mas lá está, neste momento tem um risco um pouco maior, que por sua vez acaba por significar que tem um potencial crescimento maior também. Na próxima semana vamos ter várias empresas a reportar resultados. Quero dar uma especial atenção à Disney e à Palantir na segunda-feira, à PayPal e à AMD, que são duas empresas que temos no nosso portfólio. Na quarta-feira, a Uber e a Eli Lilly, a Novo Nordisk, que são muito importantes. A Uber e a Novo Nordisk eu tenho posições em ambas. A Eli Lilly acaba por ser uma concorrente direta da Novo Nordisk. Quando o mercado fechar na quarta-feira, vamos ter a Alphabet, ARM e Qualcomm, também são empresas de chips, assim como a AMD. Temos também a Symbiotic, que é uma empresa de robótica, que nos pode dar algum insight sobre o setor da robótica, especialmente porque temos uma posição em Amazon. Na quinta-feira, lá está, temos a Amazon, uma das minhas maiores posições. Temos a Iron também, que é uma cloud provider, que certamente os seus resultados vão influenciar o stock price da Nebius. E na sexta-feira temos um dia um bocadinho mais tranquilo. Temos a Under Armour e a Toyota, mas nada de muito significativo para o meu portfólio. Esta semana quis deixar algum valor em caixa, porque vamos atravessar agora um período de earnings. Quero ter a caixa então para aproveitar algumas oportunidades que possam vir surgindo e vou ficar então muito atento, em particular na terça, na quarta e na quinta-feira, e para a semana trago-vos então updates em relação aos resultados que estas empresas tiveram na próxima semana. Quero-te perguntar então o que achas da nomeação do Trump. Achas que é algo positivo ou negativo para a economia geral dos Estados Unidos, e também da situação atual da Microsoft? Abriste alguma posição na Microsoft, ou consideras abrir, ou preferes estar afastado de toda esta situação? Subscreve se não queres perder episódios em relação a esta série, dos 0 aos 100 mil dólares, onde podes ver todos os meus erros e acertos em tempo real. Se queres perceber como cheguei até este valor atual, aconselho-te a ver o primeiro episódio da série. Por hoje é tudo, um abraço e bons investimentos.